Bom, boa noite a todos, né? E vamos aproveitar essa melodia, essas notas musicais, né? Dessa música muito linda, né? Que se chama Se Eu Falar com Deus. E vamos solicitar ao nosso Pai que o trabalho desta noite possa ser uma conversa verdadeira com Ele. Que o nosso Mestre Jesus, que os nossos amigos espirituais possam amparar todo o trabalho desta noite, na exposição do tema, nas reflexões de cada um de nós que aqui participamos, no passe a ser ministrado e nas vibrações finais dessa noite. Que o amor do nosso Mestre Jesus, que o amor do nosso Pai possa sensibilizar as nossas mentes e os nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, quando a Graça me convidou aí no final da semana passada, eu até comentei com a Graça, fiquei em dúvida, né, se aceitava esse honroso, né, convite para falar alguma coisa, compartilhar alguma coisa com todos vocês. E eu fiquei na dúvida o seguinte, porque eu sou uma pessoa, pelo menos, que tem necessidade de que aquilo que eu falo ser aquilo que eu sinto, né? Porque, caso contrário, se eu escolher um tema aleatoriamente e tentar transmitir aquilo, para mim, fica um trabalho tão burocrático, né? Fica um compartilhar tão burocrático que eu não me sinto bem e eu acredito que não agregue aquilo que precisaria ser agregado para as pessoas. Então, quando eu aceitei o convite, na realidade, eu percebi que seria uma oportunidade que permitiria, né, que atenderia mais a minha necessidade de eu externar, de eu compartilhar algumas coisas com vocês hoje, do que de vocês ouvirem. Porque muitas vezes a gente fica, né, numa reflexão interna, num pensamento, num círculo vicioso de pensamento, e a gente tem que colocar isso daí para fora, a gente tem que compartilhar de alguma forma isso, porque senão a gente acaba represando, né, pensamentos, sentimentos que acabam se transformando muitas vezes em emoções, nem sempre emoções produtivas. E aí o tema que eu acabei escolhendo, ou que me veio à mente, foi conversando com Deus. E é um ponto de exclamação e uma interrogação, né? E por que eu escolhi esse tema? Porque tem sido uma reflexão íntima recorrente para mim. Talvez o momento em que nós estamos atravessando, o momento, né, dessa pandemia, talvez faça com que nós fiquemos mais introspectivos e acabe, né, forçando de alguma forma essas reflexões, mas que elas precisam ter um início, precisam ter um meio e precisam ter pelo menos um fim, né? Um fim em um determinado momento, não que seja um fim definitivo, né? Mas algo útil para aquele momento. E ao conversar, o tema conversar com Deus, eu gostaria de
transcorrer, né, esse tema falando sobre o que conversar com Deus, como conversar, quais são esses papéis nessa conversa, né, com Deus. E uma coisa que estava me incomodando muito é a frequência, né, com que eu entendia que eu estava conversando com Deus, pelo menos na forma em que eu entendo ou que eu entendia do que seria uma conversa com Deus. E, gente, baseado na minha experiência pessoal, né, no meu círculo de amizade, de convívio, no meu círculo familiar, com pessoas de várias idades, mesmo trabalho no próprio SEVAC, o qual permite que a gente se relacione com N pessoas de diferentes culturas e idades. Pelo menos a minha percepção, que pode não ser verdadeira, mas a minha percepção, ela foi e ela tem sido que os jovens parecem conversar menos com Deus. Pelo menos aquela conversa consciente, né? Aquela conversa provocada por eles mesmos. Outra percepção foi que parece que as dificuldades estimulam essa conversa com Deus. Quando nós estamos passando por dificuldades, nós sentimos uma necessidade maior de conversar com Deus. E um outro fator que parece também incentivar essa conversa com Deus é à medida que nós ganhamos mais experiência, que nós ganhamos mais idade, né? Mais idade biológica, né? Desse nosso corpo que nós estamos aqui agora. E o que geralmente as pessoas conversam com Deus? Normalmente a conversa envolve a necessidade de uma graça ser alcançada, uma cura, ou nós conversamos sobre o nosso sofrimento, sobre a nossa vida, sobre as preocupações com a nossa morte, a forma da nossa morte. Muitas pessoas conversam sobre as dificuldades financeiras. O momento nos leva a conversar muito sobre a pandemia, né? Então, muita gente pedindo que Deus acabe com essa pandemia, ou pelo menos que faça com que a gente aproveite, né, em termos de aprendizado com essa pandemia. E tem muita gente fazendo barganha com Deus também, né? Então, nos esportes, nos jogos de azar, né? Quanta gente faz barganha com Deus? Ah, se o meu time fica campeão, né, eu vou subir as escadas, né, da Igreja da Penha de joelhos, né? Vou atravessar o campo de joelhos, né? De uma trave até a outra no campo. Ah, se eu ganhar na loteria, eu vou fazer doação de uma parte daquilo que eu ganhei, né? Então, as conversas são as mais variadas possíveis. Mas será que elas são, na sua maioria, adequadas? Será que elas são conversas verdadeiras com Deus? Porque como as pessoas geralmente conversam com Deus? Isso me remeteu à parábola do fariseu e do publicano, né? Onde na parábola demonstra que o fariseu ele fala com uma certa vaidade com Deus, com um certo orgulho, e as razões que o fariseu conversa com Deus são razões externas a ele. Não são problemas dele, não são problemas íntimos, são problemas dos outros. Os outros são os problemas. Os outros são os pecadores. Enquanto que o publicano, que se reconhece como um pecador, ele conversa com Deus por razões internas, né? Por razões deles, pedindo uma melhora, pedindo perdão. E eu acho que talvez alguns façam, né, uma mistura, um mix entre o fariseu e o publicano, né? Falando a respeito de razões externas e internas.
E geralmente são pedidos. De uma forma geral, são pedidos. Mas também tem alguns agradecimentos. Mas será que a forma de agradecimento é uma forma adequada? É uma forma verdadeira de agradecimento a Deus? E nessa conversa com Deus, é inevitável que todos nós, pela limitação dos nossos conhecimentos em relação a Deus, por Deus ainda ser um mistério para todos nós, para a ciência, é natural que, ao invés de nós irmos até Deus, nós trazemos Deus ao nosso nível, né? Nós praticamos o que nós chamamos de um antropoformismo. Nós transformamos Deus, né? Colocamos atributos humanos em Deus e conversamos com Deus como se ele fosse igual a nós. Eu não estou querendo julgando isso, se é adequado, se não é adequado, né? Mas talvez seja a forma como nós sabemos conversar com Deus. Talvez seja a forma com que a gente consiga concretizar um relacionamento e ficar mais palpável essa nossa conversa com Deus. E sobre os papéis nessa conversa, assim, olhando de uma forma grosseira, superficial. Geralmente, nessa conversa tem um solicitante, né, unilateral, que somos nós, e do outro lado nós vemos um provedor, né? Nós vemos Deus como um provedor unilateral. Então, geralmente, nós temos um solicitante, aquele que provocou essa conversa com Deus, pedindo alguma coisa, louvando ou agradecendo da forma como ele entende que seja agradecer, e entendendo que Deus é que vai proporcionar algo em relação a que a gente esteja pedindo, solicitando, esperando alguma coisa nesse sentido. E será que essa forma de visualizar a nossa conversa com Deus tendo um solicitante, um provedor, seja correta? Então, eu vou fazer um exercício, né? Vamos fazer um exercício com todos nós e eu vou, né, sob a ótica do Espiritismo, né, eu vou utilizar de algumas frases populares sobre Deus, né? E tentar fazer um comentário sobre aquelas frases sob uma ótica do Espiritismo. Aqui, gente, eu não estou criticando o fato de nós, das pessoas, utilizarem essas frases. Essas frases, normalmente, elas são utilizadas de uma forma espontânea, elas fazem parte de uma cultura, né, de um povo, de uma cultura religiosa, de uma cultura, de uma crença. Só que o Espiritismo nos traz um conhecimento que faz com que a gente entenda essas frases de uma forma diferente do que é usual, né? E nós precisamos tomar um certo cuidado quando nós usamos essas frases, porque ao nós usarmos essas frases, embora que espontaneamente, embora dentro de fatores culturais, de alguma forma nós estamos ajudando a perpetuar alguns entendimentos que talvez não sejam verdadeiros, ou talvez que não sejam adequados. Quer dizer, então, daqui a 1000 anos, se nós estivermos usando essas mesmas frases, nós vamos estar ajudando a perpetuar alguns entendimentos que a doutrina já fez com que nós mudássemos determinados conceitos. Então, vamos pegar algumas dessas frases. É muito comum a gente utilizar a frase, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, vai estar tudo certo para você. Se Deus quiser, você vai se curar, né? Se Deus quiser, as coisas vão se ajustar, né? Uma outra frase que eu vi aqui, Deus não se esquece dos pobres.
Então, pelo que eu conheci do Espiritismo, eu provoco com uma pergunta. Será que Deus estabelece privilégios individuais? Será que Deus quer para um e não quer para outro? Hã? Será que Deus vai ser seletivo? Será que Deus vai olhar mais pelos pobres e não vai olhar pelos ricos? O que são os pobres? Será que está falando de pobres de materiais ou pobres de espírito? Uma outra frase que eu vi: Deus o dá, Deus o leva. Gente, será que Deus faz um joguinho de dá e tira? Será que Deus faz um joguinho de bate e assopra? Será que ele não considera o mérito? Quer dizer, é Deus que dá e é Deus que tira? Será que não tem nenhuma participação nossa nesse processo, nesse mecanismo? Outra frase: Deus tarda, mas não falha. Gente, se Deus é perfeito, é bondoso, ou Deus vai atrasar com alguma coisa? Ele não sabe qual é o momento certo? Uma outra interessante que eu vi: Deus dá o frio conforme é coberto. Bom, só no planeta Terra aqui, nós temos em torno de 24 a 25 segundos espíritos, bilhões de espíritos, né? Dos quais 7, 8 bilhões encarnados. Se a gente for olhar aí em todo o universo, né? Nos milhões ou bilhões de galáxias, de sistemas solares, de planetas, então, quantas moradas devem ter no universo? Quantos bilhões ou zilhões de espíritos devem ter no universo? Será que Deus está lá olhando, né? Cada um individualmente, né? Fazendo uma avaliação daquilo que ele é capaz, não é que é capaz, para dar a cruz correta, para dar o cobertor correto para cada um de nós? Será que Deus estaria, né, fazendo todo esse trabalho individual de todos esses espíritos espalhados no universo? E aí eu termino com uma frase que é um pouco sarcástica, que é um pouco irônica. Deus te dê em dobro o que me desejares. O que você está dizendo para a pessoa? Bom, se você me desejar o bem, que ele te dê o dobro, mas se você me desejar o mal, ele vai te dar o dobro também. Quer dizer, Deus vai entrar nesse escambo, nessa permuta, né? Quer dizer, aí é trazer muito Deus, né, para o nosso nível de humano, para a nossa imperfeição. Mas eu vi algumas frases que nos dá uma pista, né, de algo mais realista, de algo mais próximo daquilo que a gente aprende no Espiritismo. Deus dá a farinha, mas não amassa o pão. Deus é bom trabalhador, mas gosta de quem o ajuda. Deus ajuda quem cedo madruga. Essas frases já estão nos dando uma dica, né, que muito provavelmente a maior parte daquilo, né, das coisas que nós estamos pedindo, está sobre nós e não sobre Deus. Então, nós não podemos ver Deus como um provedor, né, único, que eu peço e Ele é que me dá todas as coisas. Mas como que Deus nos ajudaria? Né? Deus dá a farinha, mas não amassa o pão. O que seria essa farinha? Se a gente for olhar por aquilo que o Espiritismo nos ensina, Deus nos criou um princípio inteligente. Ele criou um universo com vários mundos e dimensões materiais, espirituais. Ele criou leis naturais que regulam o funcionamento de todas essas dimensões no universo. Ele nos permite o livre-arbítrio. Ele nos proporciona a oportunidade de reencarnação. Ele colocou uma lei de causa e efeito como processo de aprendizado, não como castigo, não como pena.
Ele nos colocou uma espiritualidade de suporte, que nos aconselha, que nos orienta, que não quebra o nosso livre-arbítrio, que não vai fazer as coisas por nós, mas nos ajuda, nos orienta, tenta levantar a nossa moral, tenta colocar uma luz no nosso caminho, e de quebra ainda, ele permitiu que um espírito altamente elevado, o Cristo de Deus, que reencarnou em nome de Jesus, viesse ao nosso planeta e se transformasse num modelo moral a todos nós, dando um exemplo daquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos, que nós seguíssemos. E toda essa farinha, né, todos esses recursos que Deus nos colocou, estão disponíveis no nosso dia a dia, para todos, indistintamente, para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos, para o princípio inteligente que está iniciando o seu desenvolvimento, para as plantas, para os animais, para os espíritos humanos. Ele não fez uma diferenciação nenhuma. Então, todos esses recursos, eles compõem o que a gente chama da providência divina. E essa providência divina é onipresente. Então, a forma como Deus está presente na vida de cada um de nós, é porque parte dele está em nós e os recursos estão disponíveis a nós, a todos, indistintamente no nosso dia a dia, seja na nossa vida material ou na vida espiritual. Então, como eu poderia entender a minha conversa com Deus? Diante de tudo isso, eu entenderia que a minha conversa com Deus seria uma forma de eu fazer uma autorreflexão. Uma possibilidade de eu estabelecer metas pessoais, de repensar a minha forma de agir, as minhas atitudes, os meus comportamentos, de explicitar as minhas intenções, de estabelecer uma conexão com a espiritualidade. E com isso, usar toda essa farinha, todo esse recurso, de uma forma mais produtiva e mais responsável em minha vida. Né? Então, isso me leva a pensar que, se eu desejo alguma coisa, né, que eu solicito a Deus, se eu desejo, se eu planejo, eu tenho que agir para conseguir aquilo lá. Então, por exemplo, se eu quero leveza de espírito na minha vida, até os meus últimos dias aqui na carne, eu tenho que cultivar a paz. Se eu quero saúde, eu tenho que cultivar boas práticas para o meu corpo físico, para o meu corpo mental. Se eu desejo ter sabedoria, eu tenho que estudar e eu tenho que praticar aquilo que eu aprendi. Se eu quero menos sofrimento na minha vida, eu tenho que ajustar as minhas expectativas à realidade. Eu tenho que evitar de me desviar das leis divinas, das leis naturais, porque esse desvio me traz sofrimento. Se eu quero ser reconhecido, se eu quero ser amado, eu tenho que reconhecer, eu tenho que respeitar, eu tenho que amar os outros. É uma via de mão dupla, não é uma via de mão única para todos nós. E se eu fizer isso daí, eu aumento a minha chance de ser protagonista do meu desenvolvimento, das minhas realizações, da minha vida, do meu destino, até do meu desencarne. E se eu sou protagonista da minha vida aqui,
E se quando nós desencarnamos, nós não nos transformamos nem em santo e nem em diabo, a nossa vida no plano espiritual é uma consequência, é um prosseguir daquilo que nós somos na nossa vida material, então eu tenho a chance de ser protagonista daquilo que eu vou ser, ou do meu estado no plano espiritual também, não só aqui na vida material. Por fim, eu também converso com Deus através da gratidão. E, na realidade, a gratidão não é somente palavras. Gratidão é também, e principalmente também, retribuição através de ações. A gratidão não pode ser simplesmente falar, ai, obrigado, meu Deus, obrigado pela graça conquistada, e ótimo, acabou, viro as costas e vou para a minha vida aqui, para a minha rotina na matéria. Isso daí não é gratidão, gente. Né? Isso daí é uma fala mecânica, né? Para a gente, talvez, não ficar com a nossa consciência pesada e pensar que a gente não agradeceu a Deus. O agradecimento tem a ver com retribuições. Se eu consegui alguma coisa, se eu alcancei alguma graça, a melhor forma de eu agradecer é eu retribuir da mesma forma. E nessas minhas ações, e eu ser humilde. E essa humildade requer que a gente reconheça que nós somos parte de uma coletividade maior. Nós não somos uma parte independente nesse universo, nesse sistema planetário. Nós somos uma parte de um conjunto. Então, se eu alcanço graças individuais, a forma de eu agradecer a Deus, a melhor forma talvez seja retribuindo para essa coletividade, para que essa coletividade também melhore de situação. Então, a gratidão ela tem que ser sincera, né? Ela tem que trazer sinceridade e boa intenção nas nossas ações, seja na vida familiar, nas amizades, no trabalho, no compartilhar, na prática da caridade, no cuidar da natureza, no cuidar dos animais, no amor filial, num olhar carinhoso para alguém que está precisando de carinho, numa palavra de conforto para alguém que está desesperado. Nos nossos estudos. Então, nós temos N formas de agradecer a Deus. Né? E se Deus está em tudo, se Deus está em todos, essa minha relação com todo o conjunto é uma forma de eu conversar com Deus. Essa minha ação perante a coletividade para retribuir é uma forma de eu conversar com Deus. E Deus espera que a gente faça isso com alegria e satisfação, não com sentimento de dever. E eu estava refletindo sobre isso, que quanto mais cedo a gente começa, né, a praticar essa verdadeira conversa com Deus, maior a chance nossa de acertos em nossa vida, menos arrependimentos, mais realizações nessa nossa encarnação. E eu pensei, se eu soubesse isso quando eu era jovem. Que é normal, né, gente? Quando a gente é jovem, a gente tem uma série de preocupações, é o estudo, né? É o início de relacionamentos pessoais, é o início de formação de uma família, de uma vida profissional. Mas, se eu soubesse que uma verdadeira conversa com Deus tornaria tudo isso mais produtivo, mais verdadeiro, mais eficiente, né? Que tudo isso
faria com que eu colhesse coisas melhores lá na frente, 20, 30, 40, 50 anos, lá nos últimos dias da minha vida aqui, na matéria. Então, qual eu entendo que seja o nosso papel? Então, o nosso papel é compartilhar e alertar esses nossos irmãos mais jovens na carne, né? Porque a gente não sabe se eles são mais jovens de espírito, eles podem ser mais velhos de espírito, né? Mas o fato deles serem mais jovens na carne e estarem com o foco, né, muito provavelmente em outros fatores, em outras coisas das suas vidas, faz com que, muitas vezes, eles não percebam aquilo que estão perdendo, né? Ou deixando de ganhar, se fosse praticado. Então, o nosso papel é alertar os nossos jovens. Mas a melhor forma de alertar os nossos jovens não são através de palavras. A melhor forma é através dos nossos exemplos. Gente, era isso que eu gostaria de falar para vocês, e eu quero encerrar, né, a minha fala apenas falando de um pequeno trechinho da maravilhosa melodia que o Fernando colocou, né, que é Se Eu Pudesse Falar com Deus, essa música de Gilberto Gil, né? E essa música, a primeira partezinha dela, ela fala o seguinte: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Gente, boa noite, né? E que vocês tenham uma semana com uma excelente conversa com Deus, e esperamos que essa noite ela se concretize como uma conversa com o nosso Pai e a gente usufrua isso da melhor forma possível. Boa noite para todos vocês.